Oi, gente! Bem-vindos ao Turno Win, onde as coisas ficam ainda mais sinistras. E aí, gente, como vocês estão? Já passamos oficialmente do meio do Turno Win e eu sigo aqui. Se você quiser mandar seu relato, é só mandar para relatosdoturno@gmail.com. E o primeiro relato de hoje começa com um assunto que eu tenho muito interesse, que é possessão. Quem tiver relatos de possessão e exorcismo, mandem. Mas esse relato veio com o nome O Dia em que eu fui possuído por um espírito revoltado. E não tá falando se eu posso pôr o nome ou não, então eu vou chamar o Turner que mandou de Lúcio. E vamos ao primeiro relato de hoje. Ele começou falando que é ouvinte do podcast, que ele é muito fã. Fofo. Obrigada, Lúcio. Acho que é Lúcio o nome que eu inventei, sei lá. Bom, agora indo pro meu relato. Vou contar de uma coisa que aconteceu comigo há 6 anos e que até hoje me deixa com um grande ponto de interrogação na cabeça. Porque ao mesmo tempo que ultimamente eu tenho me tornado cada vez mais cético, essa experiência foi real demais para duvidar do que eu vivi. Tento até hoje procurar uma explicação. Talvez um delírio, uma viagem, algum surto coletivo pontual, mas meu histórico mental, tirando umas crises de ansiedade aqui e ali, não conta com nada do tipo. Eu sou Runemal, que é a pessoa que faz a leitura das runas nórdicas como oráculo, e sempre procurei estudar e me aprofundar. Ainda leio as runas para amigos mais próximos, mas na época, em 2019, eu estava desempregado, então fazia leituras para várias pessoas em troca de dinheiro, como uma forma de conseguir uma renda. Nossa, é muito bizarro até hoje, assim, pra mim pensar que 2019 foi há 6 anos atrás. Vocês não sentem isso também? Surreal. Tudo corria bem até que um certo dia eu acordei sentindo uma dor muito forte no peito. Parecia que tinha uma faca no meio do meu coração. E pulsava. Era uma dor agoniante. E não era aquela dor de gases, era bem diferente. Era como se algo estivesse espremendo meu coração, apertando e ficava uma sensação gelada. Nossa, falando nessa dor de gases, gente, esse ano eu fui pro hospital, porque fazia 3 dias que eu tava com dor no coração. E era gases. Olha que humilhação pública que eu tô me sujeitando. Eu achei que eu estava infartando, fiquei desesperado. Falei com a pessoa dona do espaço e disse que eu não iria pra lá naquele dia porque eu precisava ir ao hospital. A pessoa me pediu pra eu passar lá antes, porque poderia ser espiritual, mas não dei bola. Falei que independente do que fosse, ver isso em um hospital primeiro seria muito mais importante. Tem razão. Na época eu morava com a minha mãe e ela estava namorando um homem que tinha entendimento de rituais de religiões de matriz africana. Quando fui pedir para ele me levar até o hospital e expliquei a ele a dor, ele me olhou preocupado e pediu para que antes a gente fizesse um teste. Ele pegou um rolo de incenso natural de sálvia que eu tinha, acendeu e fez uma oração ao meu redor, espalhando a fumaça. Por mais que eu tivesse com pressa para ir ao hospital, fiquei surpreso ao perceber que a dor havia sumido quase que completamente. Eu já conseguia puxar o ar sem sentir dor. Foi aí que eu pensei que talvez o caso fosse mesmo de ordem espiritual, já que aquela dor fortíssima em alguns minutos se dissipou. Ele me levou até o local onde eu atendia. A pessoa foi até mim e me falou para eu esperar que ela me daria um passe. Recebi o passe e ela me falou que 2 espíritos saíram de mim depois disso, mas que eles não eram os únicos que estavam me acompanhando e que tinha mais um que não saiu. Como ela tinha outros atendimentos para fazer, me mandou esperar e fez uns procedimentos específicos em mim com uma técnica específica. E me mandou esperar. Ele falou que ele tá poupando os detalhes para manter o anonimato, porque ele tem um pouco de medo de reconhecerem ele. Entre parênteses aqui, eu vou respeitar o que tá escrito nos parênteses. No que eu fiquei esperando, fui sentindo uma tristeza cada vez maior. Eu nem sabia de onde vinha essa tristeza, mas era profunda, dolorida, dilacerante. Ela não era minha. Eu não estava triste. Eu não estava sentindo aquilo. Mas o meu corpo reagia como se tivesse. E eu comecei a chorar sem parar e copiosamente. A dor no peito voltou, mas dessa vez ela se expandia, como se fosse uma onda de tristeza profunda, como a dor de um coração partido. Terminados os atendimentos dela, ela me levou para uma sala, me sentou em uma cadeira e me deu 2 pedras para que eu segurasse uma em cada mão. Eu nem sabia o que estava acontecendo e ela também não falou nada, mas chamou outras 2 pessoas que também trabalhavam lá. Ela acendeu algumas velas. Uma das pessoas fumava uma espécie de cachimbo, acho que é rapé o nome, de camomila, e o outro tocava um chocalho.
A pessoa dona do espaço começou então a fazer algumas orações e logo começou a cantar um ponto de Iemanjá. Nisso eu comecei a chorar muito e chorava com muitas lágrimas. Depois ela cantou outros pontos de orixás. Lembro que em seguida foi o de Oxum e eu segui chorando cada vez mais. Ela passou por Yansan, Ogum, Xangô, mas eu continuava sentindo aquela dor e chorando. Ela me pediu para esperar porque precisaria ir lá fora. Vi ela no corredor passando com uma garrafa de cachaça e uma vela preta e branca, e ali eu já saquei que ela ia pedir para Exu. Ela tinha uma quartinha do lado de fora da casa. Tempos depois ela voltou e começou a cantar o ponto de Exu. Nessa hora, a dor se transformou daquela tristeza para uma raiva, uma ira. Eu até me senti culpado porque eu não entendia por que eu estava sentindo aquela raiva toda, aquela agressividade. Eles estavam tentando me ajudar. Nessa hora eu comecei a tossir muito e intensamente. Nisso, a pessoa que estava com o cachimbo soprou fumaça na minha direção. Eu tossi mais ainda, mas comecei a grunhir. Aquilo era estranho porque parecia que eu não estava mais controlando o meu corpo. Nisso, eu senti uma vontade de dar risada. Então eu comecei a rir. Parecia risada de vilão de filme. Uma risada rouca, grossa, meio sarcástica. Nisso, a dona do espaço falou: põe pra fora. E eu tentei parar de controlar essa raiva. Deixei ela sair. Comecei a bater com as mãos na mesa à minha frente, muito agressivamente. Minhas mãos doíam, mas eu não conseguia controlar, e comecei a rir cada vez mais alto e grunhir. Parecia um bicho. Nessa hora ela falou: pode sair daí, a gente já te viu. E nesse momento eu senti algo que eu nunca vou esquecer. Um formigamento estranho, que eu sempre descrevo como um formigamento grosso, porque diferente desse formigamento normal que a gente sente, a sensação era como se formigasse de um jeito maior, como se ao invés de formiguinhas fossem formigas gigantes. Não sei explicar direito, mas era um formigamento grosso, que saiu do topo da minha cabeça e foi descendo como se escorresse até a ponta dos meus pés. E quando eu digo topo da cabeça, digo literalmente. Senti fisicamente a sensação de que a minha cabeça possuía uma continuação, como se acima dela tivesse uma espécie de chapéu que se esticava um pouco mais para cima como uma aba redonda. Eu sentia como se eu tivesse aquela parte física do meu corpo. Até hoje fico pensando que talvez seja isso que falam da aura ou perispírito ou algo assim. Quando esse formigamento grosso atingiu cada pedaço do meu corpo, senti um empurrão muito forte para o lado. E eu realmente fui para o lado. Só que a minha visão estava turva, escura, e a audição estava ecoando. Tudo estava meio estranho. Era difícil me movimentar. Quando consegui olhar para o lado, vi que meu corpo continuava no mesmo lugar, mesmo eu tendo sido empurrado. Foi aí que eu percebi que eu fui empurrado para fora do meu corpo. Mas eu ainda sentia fisicamente as sensações dele. Sentia minha garganta arranhando e parecendo que ia se rasgar a cada grunhido e grito que saía de mim. A essa altura, a voz que saía do meu corpo nem se parecia mais com a minha. Era uma voz extremamente grossa e rouca que gritava com muito ódio, e eu ficava preocupado se aquilo não ia machucar a minha garganta. Sentia a dor dos meus punhos a cada soco que o meu corpo dava na mesa, mas eu não consegui fazer parar. A dona do espaço então se aproximou do meu corpo e falou: deixe ele em paz, vem aqui comigo. Nessa hora, eu senti um puxão violento de volta para o meu corpo, que me fez cair com a cabeça na mesa, e eu estava sem forças para levantar. Parecia que eu tinha acabado de acordar de uma daquelas noites péssimas de sono, quando você sente o seu corpo pesando 1 tonelada assim que acorda. Virando a cabeça para o lado, eu vi a pessoa com a cabeça baixa, os braços na direção do próprio peito, parada. Ela começou a ficar visivelmente cansada e com o cabelo desgrenhado. Ela então me perguntou se eu estava bem e eu disse que sim. Só me sentia um pouco fraco, mas toda a dor e as sensações esquisitas haviam passado. Meu peito não tinha mais nada e eu não sentia mais nenhuma emoção que não fosse minha. Me sentia bem de novo. Ela me disse que o que estava comigo era um espírito que havia desencarnado, mas que estava muito angustiado, revoltado, com muita raiva. Ele se escondeu por trás da minha raiva, porque eu não era uma pessoa de colocar isso pra fora. Sempre fui muito tranquilo e até meio passivo. Então era difícil naquela época me ver externalizando raiva ou frustração. Ele se escondeu lá justamente para não ser encontrado. Eu não sei o que ele queria se escondendo em mim, mas ela disse que, depois que foi para ela, ela conseguiu encaminhar ele para um caminho de luz, e ele seguiu e não voltou. Espero que ele tenha encontrado um descanso. Essa história toda, escrevendo assim, parece até absurda, até pra mim,
Parece conteúdo de creepypasta, fictício, mas ele realmente aconteceu, e eu lembro vividamente de todas as sensações até hoje. Depois dessa experiência, nunca mais tive nenhuma outra experiência paranormal que não fosse vultos ou arrepios, coisa que todo mundo já sente normalmente, e sinceramente, se for assim, espero continuar não tendo essas experiências. Peço desculpas pelo relato longo, não tem que pedir desculpa, adoro relato longo. Espero que não tenha sido uma leitura chata. Não foi de jeito nenhum. E estou aqui para qualquer dúvida que surja. Gente, se vocês tiverem dúvidas, então deixem aqui nos comentários pra que o Mauro. Nossa, eu esqueci de novo o nome que eu dei. Responda. Márcio? Mauro? Lúcio? Sei lá. E caramba, nossa, eu achei muito foda, muito forte ouvir um relato de possessão e saber como que é a sensação durante esse momento e durante um exorcismo, porque isso que você passou foi um exorcismo, não foi um exorcismo católico ortodoxo, mas foi um exorcismo, sim. A partir do momento que estão tirando um espírito ruim do seu corpo, estão exorcizando o seu corpo. E eu assisti o Exorcista ontem, e aí, logo no começo da possessão, o padre pergunta pra menina, né, que tá possuída, ela tá aí dentro, o espírito dela tá aí dentro, e o demônio que tá dentro do corpo dela fala: "Ela tá aqui com a gente". E aí eu fiquei pensando: "Nossa, o que que será que ela deve sentir enquanto ela tá ali com eles?". E agora eu acho que eu entendi, é um empurrão. Você foi empurrado pra fora do seu corpo. E eu achei isso muito, muito foda mesmo. E como a gente tá contando relatos em duplinhas, eu coloquei um curtinho pra balancear com o longo, que veio com um nome bem interessante, que é A Figura Me Esperando no Topo do Morro. E quem me mandou pediu pra mudar o nome e já veio até com sugestão de nome, Flor. Achei ótimo ter sugestão, porque vocês já perceberam que a minha criatividade pra nome já esgotou ali no terceiro dia. Agora eu só sigo jogando coisas aleatórias. Vamos ao relato da figura me esperando no topo do morro. Era mais uma segunda-feira exaustiva e eu só queria chegar em casa, deitar e assistir TikTok até dormir. Ai, terapia. Mas antes eu precisava descer do ônibus. O ponto fica um pouco longe da minha casa. Tenho que descer uma rua e depois subir o morro onde eu moro. Naquele dia, quando cheguei ao início da ladeira, percebi que o poste estava piscando, o que deixava tudo com um ar sinistro. Mesmo assim, eu só queria chegar logo em casa. Apertei o passo e aumentei o volume dos fones, tentando ignorar a atmosfera estranha e aquela sensação incômoda que me acompanhava desde que entrei na rua. A sensação de estar sendo observada. Faltava pouco para eu chegar quando o poste simplesmente apagou, me deixando na escuridão total. Foi então que o meu fone, que era novo, começou a fazer um barulho de estática, algo que nunca tinha acontecido antes. Tirei os fones e, enquanto abaixava a cabeça para guardá-los, olhei para o topo do morro. Havia uma figura lá. Parecia um homem alto, vestia preto, mas era difícil distinguir qualquer coisa por causa da escuridão. Dei alguns passos para trás, afinal eu era uma mulher sozinha, à noite, numa rua deserta. Foi isso que eu pensei quando você falou que viu um homem no topo do morro. Eu pensei, putz, eu não subiria para encontrar um homem vivo ou morto lá em cima sozinha. Talvez eu desse meia volta e voltasse, mas agora que já estava escuro também, que foda, né? Não tenho o que fazer. A figura começou a se aproximar e foi então que eu percebi. Aquilo não era humano. Tinha mãos magras demais, um corpo alto e esguio de forma anormal. Quando sorriu, mostrando dentes pontiagudos, tive certeza. Corri o mais rápido que pude. A luz do poste começou a piscar descontroladamente e aquela coisa parecia se mover mais rápido a cada lampejo. Corri sem olhar para trás, e minha sorte foi que havia um bar aberto na esquina da rua de baixo. Assim que cheguei perto do bar, a coisa desapareceu. Peguei o celular tremendo e liguei para minha mãe e meu irmão que vieram me buscar. Desde aquele dia, eles me esperam no ponto de ônibus todas as noites. Mas até hoje, eu ainda não faço ideia do que era aquela figura me esperando no topo do morro. Os comércios locais salvando a vida das pessoas e a economia do país. E tudo. Apoie o seu boteco local, porque se um dia o bicho pegar pro seu lado, o seu boteco local vai estar sempre de portas abertas. E digo mais, faça amizade com o dono do bar, com os bêbados que frequentam esse bar, porque eles também não vão te encher o saco. Porque, né, uma mulher sozinha no meio de um monte de bêbados também não é uma situação muito gostosa e confortável.
O que seria pior, encontrar uma figura sobrenatural ou uma figura humana te esperando no topo de um morro no escuro? Eu não sei. Eu acho os 2 igualmente ruins. E este foi o episódio de hoje do Turnowin. Espero muito que vocês tenham gostado. Me sigam aí nas outras redes sociais. Eu conto bastante história de terror no meu TikTok, que é @gigi ou gi. E me sigam no meu Instagram também, que é o mesmo arroba. E mandem os relatos de vocês. E é isso, eu vejo vocês amanhã, na mesma hora e no mesmo lugar.